Vamos a mais um passo rumo à aprovação. Olá, pessoal. Essa questão ela é subsequente à questão de tipologia textual. Então, se você não assistiu à questão de tipologia, é necessário que você volte lá e veja, porque lá eu faço a leitura do texto de forma completa e explico a questão de tipologia textual, que está diretamente ligada à questão de gênero textual, que é o que trata essa nossa questão, ok? Então, olha só o que ela nos pede. Gostando do conteúdo? Está se preparando para a prova do IFCE, não é mesmo? Então, se você tem interesse em material para preparação para física, conhecimentos gerais, língua portuguesa e legislação, e aquela parte de didática e plano de aula, acesse o link bit.ly/IFCE concurso, que lá nós vamos poder te entregar ainda muito mais, além de termos um curso preparando você para este desafio. Mas Douglas, eu não sou da área de física. Não tem problema, nós vamos te entregar também material a respeito da língua portuguesa e de legislação. Então vamos estudar, vamos rumo à aprovação. Com base nos conceitos de gêneros textuais, é correto afirmar que o texto que nós lemos lá na questão de tipologia textual, que é um texto que traz uma... Escrever bem é preciso ler bem também. Ele vai fazer uma defesa sobre a leitura dos clássicos que tem diminuído na sociedade brasileira, ok? Então volta lá se você não viu ainda, para você acompanhar direitinho e fazer bastante sentido aí na sua cabeça, tá bom? Aqui, a abordagem dessa questão é gênero textual. E quando a gente fala em gênero e tipo textual, vira uma grande salada dentro do cérebro. Só que eu tenho que entender o seguinte, ó. Quando eu falo em tipo textual, eu estou falando de 5 elementos, que foi aqueles 5 que eu destaquei para vocês no vídeo anterior. Quando eu estou falando de gênero, eu obrigatoriamente estou falando de um mundaréu de texto. O gênero textual... Tipo textual, gênero textual. É a maneira que o texto vai para o mundo, ok? O tipo é a forma desse texto, as formas que elas podem assumir. Já o gênero é a maneira que esse texto chega em quem está consumindo o texto. Vou te dar exemplos. Carta, receita de qualquer tipo, receita médica, receita culinária, meme, post, postagem num blog, notícia, reportagem. Quando você abre um jornal, ali dentro do jornal é a morada de gêneros textuais. Anúncios, você tem muitos gêneros circulando na sociedade, ok? E os gêneros vão se encaixar em um desses 5 tipos. Entende? Então, quando a gente fala de gênero textual, a gente está falando desse texto que circula entre nós, que tem uma tipologia específica, ou tem mais de uma tipologia, né? Mas, normalmente, gênero a gente define... A carta é carta, a charge, a receita é receita, a receita culinária, a receita médica, a bula de remédio, o manual de instrução. Então, ele tem uma característica bem formatada, né? São bloquinhos de textos que circulam por aí. Combinado? Entenderam? Então, eles querem saber nessa questão... se, com base nos conceitos de gênero textual, esse conceito que eu acabei de discutir com vocês, é correto afirmar que o texto é reconhecido como... Qual texto? Esse aqui, ó. Este, ok? Que está no vídeo anterior, lido junto comigo certinho. Esse texto, como a gente bem observou lá, ele é um texto informativo, argumentativo, porque tem uma defesa aqui de ponto de vista. De quem? Do próprio professor Pasquale. E, ao mesmo tempo, está informando a população, ok? Então, ele tem essa pegada. Vamos olhar as questões, as alternativas, na verdade, para ver o que a gente poderia descartar? Vamos lá. Esse texto do Pasquale ali, dando essa palestra lá no Unicamp, pode ser considerado uma biografia por fazer referência ao Pasquale? Não, pessoal, porque uma biografia ela vai tratar de aspectos detalhado sobre a vida de alguém, desde o seu nascimento até a sua morte, ou desde o seu nascimento até os dias de hoje, ok? Então, não pode ser uma biografia, não é esse o nosso gabarito. É uma tese acadêmica, por apresentar a percepção do professor Pasquale. Realmente ele traz a percepção e a experiência dele para essa fala, mas não pode ser atribuída uma tese acadêmica. Para uma tese acadêmica, você precisa de uma pesquisa, você precisa de dados levantados, você precisa de uma organização que não cabe dentro de uma palestra, que foi o que ele acabou fazendo lá, entendeu? E que depois virou essa notícia que a Unicamp publicou lá no site deles.
Então, não é esse aqui nosso gabarito. É um texto didático em razão da finalidade pedagógica do texto? Como assim? Não. A finalidade pedagógica desse texto não era ser didático. O que é ser didático? Ela ter características que possa fazer o indivíduo seguir um passo a passo para desenvolver uma habilidade específica. Por exemplo, os livros didáticos da escola. Ele é pensado, costurado, desenhado, editado com esse intuito pedagógico de trabalhar tal habilidade, tal competência. Não foi isso, né? Não é didático. É didático em algum nível, porque você aprende alguma coisa ali, lendo o texto dele. Mas não é didático como finalidade pedagógica. Então, não é este aqui o nosso gabarito. Não literário informativo. Informativo, nós já sabemos que ele é, a partir da questão anterior, lembra? Então, ele é informativo. Em razão de características informativas e de natureza social. Ele tem características informativas, esse texto? 100%. E natureza social? Ele tem? 200%. Com certeza ele tem natureza social. Sabe por quê, pessoal? Porque o tema que ele está abordando é um tema atual da sociedade contemporânea. Essa questão do próprio uso da internet que ele traz como referência lá ao final do texto dele é uma questão da sociedade contemporânea. E quando eu falo natureza social, sempre está ligado com a sociedade, né? Temas sociais. Por exemplo, a questão da mulher na sociedade, a questão do racismo, a questão do uso das tecnologias, a questão a diminuição de leitores, ok? A questão do analfabetismo. Isso tudo são questões sociais. Show de bola? Então, olha só confirmando. Não literário informativo. Informativo ele é. E não literário? Ele é também. Com certeza. Ele não é um texto literário. Ele é um texto informativo só. Então, ele não tem essa característica literária, ok? E, por fim, então, nosso gabarito possivelmente é esse. Por fim, com base nos conceitos de gênero textual, é correto afirmar que o texto é reconhecido como palestra? Não. Palestra foi o que ele fez na Unicamp que acabou gerando esse texto. Compreende? Então, o texto não é uma palestra. Ele surgiu a partir da palestra. Então, jamais poderia ser esse também, tá bom? Envolveu bastante interpretação do próprio texto essa questão, tá? Embora ela esteja pedindo sobre gêneros textuais. Certinho? Fez sentido para você? Até mais.